Meus amigos e minhas amigas, mais um dia se inicia, e com ele renovamos nosso compromisso com a verdade e a análise criteriosa dos fatos que moldam o destino de nossa nação. A suspensão temporária das sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes expõe uma contradição institucional que precisa ser compreendida em toda a sua complexidade. O nome do ministro foi retirado da lista do OFAC por interesse estratégico americano, mas os fatos concretos que motivaram a aplicação original da sanção não cessaram. A violação sistemática de direitos fundamentais continua ocorrendo. A perseguição política segue ativa no sistema judicial brasileiro. O padrão de atuação que levou os Estados Unidos a classificar Moraes como violador de direitos humanos permanece inalterado. É fundamental estabelecer a natureza jurídica precisa do que ocorreu. Não houve revogação formal através de portaria da Casa Branca. Não existe documento oficial do governo americano declarando que Alexandre de Moraes deixou de ser considerado violador de direitos humanos. O que aconteceu foi a remoção administrativa do nome da lista do OFAC, acompanhada de justificativa explícita de interesse nacional americano. Essa distinção técnica não é mero detalhe jurídico. Ela define a natureza temporária e condicional da flexibilização, diferenciando completamente de uma absolvição ou reconhecimento de mudança de conduta. A condenação de Felipe Martins, anunciada imediatamente após a flexibilização das sanções, representa evidência concreta dessa permanência. O comportamento institucional que motivou a Lei Magnitsky não sofreu alteração. A pressão sobre opositores políticos não diminuiu de intensidade. O cerceamento de garantias constitucionais fundamentais permanece como prática corrente no sistema judicial brasileiro. Os processos políticos disfarçados de processos judiciais continuam tramitando com total desconsideração ao devido processo legal. Os Estados Unidos negociaram acesso a ativos estratégicos brasileiros e obtiveram alinhamento geopolítico importante para seus interesses hemisféricos. Washington conseguiu trazer o Brasil para a posição mais próxima em questões de segurança continental e combate ao narcotráfico. Mas não obtiveram mudança na conduta judicial que originalmente justificou a sanção por direitos humanos. Essa negociação revela a brutal realidade das relações internacionais. Países não têm amizades permanentes, têm apenas interesses estratégicos que se sobrepõem a princípios quando necessário. Essa dinâmica cria situação paradoxal que precisa ser analisada com clareza. Washington suspende restrições por necessidade geopolítica, reconhecendo publicamente através da justificativa oficial que o motivo é interesse nacional americano, não mudança de comportamento do sancionado. Simultaneamente, processos judiciais contra Alexandre de Moraes no sistema americano continuam tramitando normalmente, porque ele praticou atos contra empresas e cidadãos dos Estados Unidos dentro de território americano. A justiça americana vai julgar essas condutas independentemente das negociações diplomáticas conduzidas pelo executivo. Essa separação entre o braço diplomático e o braço judicial do governo americano é característica fundamental do sistema de freios e contrapesos. O Departamento de Estado pode negociar o que for necessário para interesses estratégicos, mas o judiciário americano mantém independência para processar crimes cometidos contra entidades e pessoas sob sua jurisdição. Alexandre de Moraes perseguiu empresas americanas operando nos Estados Unidos. Ele ordenou bloqueios e sanções contra cidadãos americanos em solo americano. Esses atos têm consequências jurídicas independentes de acordos diplomáticos. O elemento mais crítico dessa equação complexa é o calendário eleitoral brasileiro de 2026. Observadores internacionais estarão presentes no Brasil durante todo o processo eleitoral. A Organização dos Estados Americanos vai enviar missão de monitoramento. Os Estados Unidos vão acompanhar cada etapa com atenção detalhada. A União Europeia também terá representantes observando. E existe uma questão jurídica fundamental em jogo que transcende preferências partidárias. Como reconhecer eleições como livres e limpas quando o judiciário mantém interferência sistemática e documentada sobre o Congresso Nacional? Eleições democráticas legítimas exigem condições mínimas. Os candidatos precisam poder fazer campanha sem medo de perseguição judicial arbitrária. Os partidos políticos necessitam funcionar sem ameaça de intervenção extrajudicial.
O Congresso Nacional tem que exercer suas funções constitucionais sem bloqueio sistemático do Judiciário. A imprensa precisa noticiar livremente sem risco de censura prévia. Os cidadãos devem poder expressar preferências políticas sem temor de processos criminais por manifestação de opinião. Quando essas condições básicas não existem, o pleito eleitoral ocorre sob coação institucional. A normalização das relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Estados Unidos carrega expectativa implícita claramente comunicada através de canais oficiais. Washington espera que o regime judicial brasileiro se normalize em movimento paralelo às negociações estratégicas, que as instituições recuperem funcionamento regular conforme previsto na Constituição, que o Congresso retome sua soberania legislativa e fiscalizadora, que o Senado Federal exerça suas prerrogativas de controle sobre nomeações e atos administrativos do Judiciário. Essa expectativa não é apenas preferência política externa, é condição estratégica para reconhecimento da legitimidade do processo eleitoral futuro. Um país que caminha para eleições gerais com o Judiciário sistematicamente bloqueando trabalhos do Parlamento levanta questionamentos inevitáveis sobre a autenticidade do processo democrático. Observadores internacionais não avaliam apenas o dia da votação. Eles analisam todo o período pré-eleitoral. Verificam se candidatos puderam fazer campanha livremente. Checam se houve intimidação judicial de opositores. Examinam se o debate público foi censurado. Investigam se processos criminais foram usados como instrumento de perseguição política. A lisura das eleições se mede muito antes das urnas serem abertas. O risco concreto de não reconhecimento internacional do pleito de 2026 não é especulação alarmista. É consequência lógica e previsível da manutenção do atual cenário institucional brasileiro. Se o Judiciário continuar bloqueando sistematicamente os trabalhos do Congresso Nacional, se a perseguição política através de processos judiciais seguir ativa contra parlamentares e lideranças de oposição, se as garantias constitucionais fundamentais permanecerem suspensas na prática cotidiana, observadores internacionais terão fundamento jurídico sólido e irrefutável para questionar a legitimidade do processo eleitoral. Essa perspectiva coloca responsabilidade histórica enorme sobre todas as instituições brasileiras. O Congresso Nacional precisa urgentemente reassumir seu papel constitucional de poder independente e soberano. O Senado Federal possui instrumentos legais específicos para controlar abusos do Judiciário, incluindo processos de impeachment e fiscalização orçamentária. A Câmara dos Deputados tem mecanismos constitucionais de controle e investigação que permanecem inexplicavelmente inutilizados, mas falta consenso político mínimo para ação coordenada. Falta pressão social organizada que force parlamentares a agir. Falta mobilização concreta dos empresários e da sociedade civil em defesa das instituições democráticas. A classe política brasileira está desacreditada perante a população e, segundo a análise de políticos americanos, sem poder efetivo diante do Judiciário. Essa avaliação externa não é ofensa, é diagnóstico baseado em observação objetiva dos últimos 5 meses. Washington aplicou a Lei Magnitsky esperando que a sanção internacional gerasse pressão interna suficiente para a mudança institucional. Esperavam que o Congresso brasileiro, pressionado pela opinião pública e por setores empresariais, tomasse medidas para normalizar o funcionamento do Judiciário. Esperavam mobilização nacional, exigindo respeito às garantias constitucionais. Nada disso aconteceu durante os 5 meses de vigência plena da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Não houve mobilização popular significativa. Não foi tentada greve geral em defesa das instituições democráticas. O Congresso não reagiu efetivamente. O Senado não utilizou seus instrumentos de controle. A sociedade civil não se organizou em movimento amplo. Os empresários não pressionaram coletivamente por normalização institucional. Alguns protestos isolados ocorreram, mas sem coordenação suficiente para forçar mudança institucional concreta. A situação até se agravou durante esse período. O Brasil caminhou passos largos em direção ao alinhamento estratégico com a China. As concessões de terras raras para empresas chinesas se multiplicaram sem debate público. O acesso chinês a minas de urânio na Amazônia, que preocupa profundamente o establishment de segurança nacional americano, foi autorizado sem discussão no Congresso. Novos contratos de infraestrutura estratégica foram assinados com empresas chinesas, incluindo setores de telecomunicações e portos.
O governo brasileiro escanteou Elon Musk e a Starlink, preferindo negociar com concorrentes alinhados a interesses chineses. Diante dessa realidade concreta, o governo americano optou por mudança tática radical. Em vez de continuar pressionando através de sanções que não geravam reação institucional interna no Brasil, Washington decidiu negociar diretamente com o governo brasileiro. Mesmo sendo governo membro do Fórum de São Paulo, mesmo mantendo posições contrárias aos interesses americanos em diversos fóruns internacionais, mesmo continuando a violar direitos humanos sistematicamente, a necessidade estratégica de controlar o hemisfério ocidental e conter avanço chinês na América do Sul falou mais alto que princípios de direitos humanos. Essa mudança de abordagem americana não significa que Washington abandonou preocupações com violações de direitos humanos no Brasil. Significa que prioridades geopolíticas assumiram precedência no momento atual. Controle efetivo do hemisfério ocidental contra a penetração chinesa. Combate coordenado ao narcoterrorismo que mata mais de 100 mil americanos por ano através de drogas produzidas e transportadas pela América Latina. Estabilização política da Venezuela para evitar nova crise migratória. Redução drástica da influência chinesa em setores estratégicos da América do Sul. Esses objetivos de segurança nacional justificaram a flexibilização temporária das sanções. Mas a palavra absolutamente fundamental nessa análise é temporária. Não houve portaria oficial da Casa Branca revogando formalmente a sanção. Não existe documento público do Departamento de Estado retirando o nome de Alexandre de Moraes da lista de violadores de direitos humanos. Não foi publicado comunicado oficial declarando que as razões originais da sanção foram superadas. Existe apenas a constatação administrativa de que o nome não aparece mais na lista do OFAC, acompanhada da justificativa técnica de interesse nacional americano. Essa ausência de formalização documenta a natureza condicional e reversível da suspensão. Essa distinção jurídica entre suspensão administrativa temporária e revogação formal definitiva é fundamental para compreender a real natureza da negociação ocorrida. A revogação formal exigiria reconhecimento público de que as violações cessaram ou nunca existiram. Exigiria declaração oficial de que Alexandre de Moraes não é mais considerado violador de direitos humanos. Nada disso aconteceu. O que ocorreu foi cálculo estratégico frio. Negociar com violador de direitos humanos é aceitável quando interesses geopolíticos vitais estão em jogo. Essa é a brutal realidade das relações internacionais. Os Estados Unidos receberam na Casa Branca o líder sírio que comanda milícias que fuzilam cristãos e alauítas. Retiraram recompensa de milhões de dólares pela captura dele. Trataram como chefe de Estado legítimo um comandante militar que tomou o poder à força e comete atrocidades documentadas. Por quê? Porque naquele momento específico, a estabilização da Síria e contenção da influência iraniana na região eram prioridades estratégicas mais importantes que punir violações de direitos humanos. A mesma lógica se aplica ao Brasil. Washington precisa urgentemente conter avanço chinês na América do Sul. Precisa estabilizar a Venezuela antes que a crise migratória piore. Precisa coordenar combate ao narcoterrorismo que alimenta cartéis mexicanos. Precisa garantir acesso a metais raros antes que a China monopolize as reservas brasileiras. Para atingir esses objetivos, está disposto a negociar com o governo brasileiro, que viola direitos humanos, que persegue opositores políticos, que censura a imprensa, que prende manifestantes pacíficos. Mas essa disposição americana de negociar não absolve as instituições brasileiras de suas responsabilidades constitucionais. Pelo contrário, aumenta exponencialmente essa responsabilidade. O Congresso Nacional não pode usar a negociação externa como desculpa conveniente para sua própria omissão histórica. O Senado Federal não pode alegar que a flexibilização americana das sanções elimina a necessidade de controle sobre abusos do judiciário. A sociedade civil não pode interpretar a suspensão da Lei Magnitsky como sinal de que as violações de direitos deixaram de ser graves. A proteção oferecida pelo governo americano a brasileiros exilados nos Estados Unidos não sofreu alteração imediata. Alan dos Santos continua sob jurisdição americana. Ludmila Lins Grilo mantém proteção concedida. Alexandre Ramagem não enfrenta risco imediato de extradição.
Essas pessoas continuam protegidas porque os processos judiciais contra Alexandre de Moraes no sistema americano seguem tramitando normalmente. A separação institucional entre executivo e judiciário nos Estados Unidos garante que ações judiciais prossigam independentemente de negociações diplomáticas. Contudo, a evolução futura dessa proteção depende da normalização institucional dentro do Brasil. Se o regime judicial brasileiro se regularizar conforme padrões democráticos mínimos, se as perseguições políticas sistemáticas cessarem, se as garantias constitucionais forem efetivamente restauradas, o motivo jurídico do exílio dessas pessoas deixa de existir. Elas poderiam retornar ao Brasil sem enfrentar processos políticos disfarçados de processos criminais. Mas isso exige mudança estrutural profunda no funcionamento prático das instituições brasileiras. O problema central que impede essa normalização é a ausência completa de planejamento estratégico de longo prazo no Brasil. Cada governo trata ativos minerais estratégicos e recursos naturais como moeda de troca imediata para resolver problemas políticos do momento. Não existe visão de Estado que transcenda governos específicos. Presidente de plantão negocia livremente recursos estratégicos que deveriam ser protegidos como patrimônio de gerações futuras. Metais raros representam o recurso natural mais estrategicamente valioso do século XXI. Eles estão presentes em todas as tecnologias essenciais da economia moderna. Baterias de veículos elétricos dependem deles. Celulares e smartphones não funcionam sem esses elementos. Microchips que movem a economia digital requerem metais raros. Produtos militares avançados como mísseis de precisão e aviões de caça necessitam desses materiais. Toda a infraestrutura tecnológica da sociedade contemporânea depende do acesso a metais raros. O Brasil possui a segunda maior reserva mundial desses metais estratégicos, chegando a 20% da concentração global. É riqueza mineral de valor inestimável que deveria ser tratada como ativo estratégico de segurança nacional, mas está sendo negociada casualmente em acordos secretos, sem aprovação do Congresso Nacional, sem debate público, sem planejamento de longo prazo. Empresas estrangeiras obtêm concessões sem que a sociedade brasileira compreenda as implicações estratégicas dessas decisões. A China atualmente controla 90% do refino mundial de metais raros e detém 60% das reservas globais conhecidas. Esse monopólio chinês cria dependência estratégica perigosa para economias ocidentais. Durante a pandemia de Covid, ficou evidente como o controle chinês sobre cadeias produtivas estratégicas cria vulnerabilidades críticas. Faltaram máscaras hospitalares porque a China dominava a produção. Equipamentos médicos essenciais ficaram escassos porque dependiam de componentes chineses. A China ameaçou repetidas vezes parar completamente de exportar metais raros como arma geopolítica. Washington respondeu com tarifas punitivas de 145%. Os Estados Unidos chegaram a revogar exportações de motores da General Electric e peças de aviões Boeing para paralisar frota aérea comercial interna da China. Essa guerra comercial e tecnológica colocou o Brasil na posição de peça fundamental do tabuleiro geopolítico global. Nessa guerra de interesses, o Brasil está literalmente no centro do conflito. Estados Unidos, China e Rússia simultaneamente têm interesses estratégicos vitais no petróleo brasileiro, nas reservas de metais raros, no potencial agrícola, na infraestrutura logística, nos portos, nos aeroportos, nas redes de telecomunicações. A disputa pelo controle do 5G brasileiro entre Huawei e empresas americanas é manifestação visível de conflito muito mais profundo pelo controle da infraestrutura digital brasileira. A Lei Magnitsky, na concepção original americana, deveria servir como ferramenta de pressão externa para catalisar mudança institucional interna no Brasil. A lógica era simples. Sanção internacional contra ministro violador de direitos humanos geraria pressão política interna suficiente para forçar o Congresso a agir. Essa pressão viria de múltiplas fontes. Opinião pública indignada exigiria ação. Empresários preocupados com imagem internacional pressionariam por normalização. Sociedade civil organizada mobilizaria protestos e campanhas. A inércia institucional brasileira surpreendeu observadores americanos que esperavam reação mais vigorosa. Eles subestimaram o grau de descrédito da classe política brasileira. Não compreenderam como anos de desilusão política criaram apatia cidadã profunda.
Não previram que empresários brasileiros teriam medo de retaliação se organizassem oposição pública. Não anteciparam que parlamentares careceriam de coragem política para confrontar o judiciário. Diante dessa realidade de paralisia institucional interna, os Estados Unidos precisavam escolher entre duas alternativas estratégicas. Primeira opção: manter sanções indefinidamente, esperando que eventualmente gerassem reação interna, arriscando perder o Brasil definitivamente para a esfera de influência chinesa. Segunda opção: negociar diretamente com o governo brasileiro, apesar de suas violações de direitos humanos, priorizando objetivos geopolíticos imediatos. Washington escolheu a segunda alternativa por cálculo estratégico baseado em prioridades de segurança nacional. Essa escolha americana tem lógica geopolítica defensável dentro da tradição realista de relações internacionais, mas cria dilema moral evidente. O governo americano está explicitamente negociando com um regime que viola direitos fundamentais de forma sistemática. Está flexibilizando sanções contra ministro que continua perseguindo opositores políticos. Está priorizando abertamente interesse estratégico sobre princípios democráticos. Está sacrificando valores em altar de interesses. Mas essa negociação pragmática americana não elimina a responsabilidade das instituições brasileiras. Pelo contrário, torna essa responsabilidade ainda mais urgente e inescapável. O Congresso Nacional não pode interpretar suspensão das sanções americanas como validação de sua omissão histórica. A flexibilização temporária da Lei Magnitsky não absolve parlamentares de sua obrigação constitucional de controlar abusos do judiciário. As eleições de 2026 serão teste definitivo dessa normalização institucional. O Brasil vai chegar nesse pleito com o judiciário controlando o Congresso, com perseguição política ativa, com garantias constitucionais suspensas na prática, com censura sistemática de manifestações políticas, com processos criminais sendo usados como instrumento de intimidação. Observadores internacionais vão documentar meticulosamente todas essas violações. Vão produzir relatórios detalhados sobre condições do processo eleitoral. O não reconhecimento internacional das eleições de 2026 não seria punição americana ao Brasil. Seria consequência natural de processo eleitoral realizado sob coação institucional documentada. Seria a aplicação de padrões que a comunidade internacional usa para avaliar legitimidade de eleições em qualquer país. Seria reconhecimento factual de que eleições realizadas com o judiciário, bloqueando o Congresso e perseguindo opositores não atendem requisitos mínimos de processo democrático legítimo. Essa perspectiva deveria mobilizar urgentemente todas as forças políticas brasileiras, independentemente de posição ideológica. Conservadores e progressistas deveriam estar igualmente preocupados. Situação e oposição deveriam reconhecer interesse comum. Empresários e trabalhadores deveriam compreender risco coletivo, porque eleições sem reconhecimento internacional criam crise institucional sem precedentes, colocam em risco a própria soberania nacional, transformam o Brasil em pária democrático, independentemente de qual candidato vença. A solução para esse impasse não virá de Washington. A solução não virá de pressão externa contínua. A solução precisa ser construída internamente pelas instituições brasileiras, reassumindo suas funções constitucionais. O Congresso Nacional tem que retomar soberania legislativa plena. O Senado Federal tem que utilizar instrumentos legais de controle disponíveis na Constituição. A sociedade civil tem que se organizar em movimento amplo. Os empresários têm que superar medo de retaliação e pressionar coletivamente por normalização. A classe política tem que recuperar credibilidade através de ações concretas. Meus amigos e minhas amigas, fiquem atentos e até a próxima.